Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter você aqui. Recentemente, além de ter começado uma guerra que o mundo inteiro temia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o seu arsenal nuclear estava em alerta especial, que é o nível mais alto entre os militares russos. Isso ainda não quer dizer que em breve começará a Terceira Guerra Mundial, hein? Só que, caso aconteça um ataque nuclear russo na Ucrânia, mesmo que seja impossível prever a reação dos outros países, muitas coisas podem acontecer em âmbito mundial. Você pode imaginar o poder do arsenal nuclear russo? Tem ideia do poder de destruição que Vladimir Putin tem em mãos? Vem comigo, que eu te conto alguns detalhes sobre as armas nucleares russas que podem causar um colapso no mundo. Em 2016, o físico e cosmólogo Stephen Hawking afirmou que existem 4 cenários para um fim do mundo causado pela humanidade. Entre os cenários estão o mundo sendo destruído pela inteligência artificial, um vírus criado por engenharia genética, consequências do aquecimento global e, por último, que é onde eu queria chegar, uma guerra nuclear. Com isso, acontecimentos como o atual conflito na Ucrânia nos deixam em alerta sobre a possibilidade de uma guerra como essa acontecer ou não. Antes de falar sobre o tamanho e o poder de destruição do arsenal nuclear russo, eu vou te contar os detalhes do único ataque nuclear da história da humanidade. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos conseguiram desenvolver uma tecnologia diferente de tudo que existia na época. Eles só conseguiram desenvolver a tecnologia depois de anos de estudo de diversos cientistas, incluindo Albert Einstein. O problema é que a ambição do ser humano sempre estraga tudo. Quando essa tecnologia foi usada para fins militares, descobriram que ela era capaz de causar uma destruição em massa. Foi nesse momento que surgiu a bomba atômica. Depois de diversos testes feitos em lugares isolados, os Estados Unidos estavam prontos para usar seu novo e mortal armamento. Foram os norte-americanos que usaram pela primeira e única vez na história da humanidade um armamento nuclear em um ataque aéreo. As cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, junto a grande parte dos seus habitantes, foram dizimadas. Além da destruição, a radiação deixou consequências por muitas gerações entre os sobreviventes das duas cidades. Em plena Segunda Guerra Mundial, a maior potência mundial, os Estados Unidos, mostrou que era um país superior ao resto do mundo por ter uma arma extremamente mortal. Tanto que, após os ataques, o imperador japonês finalmente anunciou sua rendição. Pouco depois do fim do conflito, a União Soviética também informou que possuía armamento nuclear, o que fez surgir a Guerra Fria. Um período sombrio da história da humanidade que fez muita gente temer um conflito nuclear que poderia causar uma enorme destruição na Terra. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram nesse ataque nuclear, mas acredita-se que cerca de 140 mil da população de 350 mil habitantes de Hiroshima tenham morrido na explosão, enquanto pelo menos 74 mil pessoas tenham morrido em Nagasaki. Isso sem falar das vítimas que morreram a longo prazo devido às consequências da radiação. Esse ataque aconteceu em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, há quase 80 anos. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Vários outros países começaram a desenvolver armas nucleares. A tecnologia também avançou de uma maneira que não há dúvidas de que, hoje, as armas nucleares são muito mais potentes do que as usadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. Será que um ataque nuclear russo seria capaz de destruir a Ucrânia em um piscar de olhos, assim como foi feito nas cidades japonesas? Obviamente, o número de armas nucleares de um país é algo que nem sempre é revelado, mas especialistas do mundo inteiro fazem estimativas.
Além disso, compartilhar esse tipo de informação varia de país para país, apesar de a maioria divulgar os supostos números de seus estoques nucleares. Análises indicam que a Rússia tem cerca de 6.000 ogivas nucleares, 4.000 delas em arsenal ativo. Para quem não sabe, as ogivas são compostas por uma arma nuclear encapsulada na parte cilíndrica de um foguete, míssil ou projétil. A Federação dos Cientistas Americanos calcula que esse arsenal, junto ao dos Estados Unidos, que soma cerca de 4.000 ogivas, representam cerca de 90% das ogivas nucleares do mundo. Os números também indicam que, além dos Estados Unidos e da Rússia, pelo menos 7 outros países têm esse tipo de armamento, que são China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Felizmente, a quantidade desse tipo de armamento diminuiu consideravelmente da década de 80 para cá, passando de 70.000 para cerca de 14.000. O fato é que a Rússia é o país com maior arsenal nuclear do mundo, além de ter recursos o suficiente para produzir mais ogivas e mísseis sofisticados. Só no ano de 2020, esse país gastou cerca de 8 bilhões de dólares para manter seu arsenal nuclear. Em relação ao potencial de destruição, aí vai depender de uma arma escolhida para o ataque. A Rússia tem capacidade de acabar com pequenas e médias cidades, mas também pode destruir uma metrópole do tamanho de Nova York. Sabe o que é mais assustador? Algumas dessas armas têm capacidade de chegar aos Estados Unidos em questão de minutos. Para piorar a situação, até hoje, a bomba atômica soviética foi a mais potente já explodida em testes, chamada de bomba Tsar. Essa arma soviética foi testada em plena Guerra Fria e tinha o poder equivalente ao de 50 milhões de toneladas de dinamite. A título de comparação, essa bomba é mais de 3.000 vezes mais potente que a bomba lançada em Hiroshima. Os russos trabalham na sofisticação de suas armas há anos. Eles fizeram a substituição de mísseis e veículos de lançamento da era soviética, bem como a introdução de novos sistemas de armas. Cientistas também desenvolveram novos métodos de entrega, alguns dos quais se destinam a substituir os mais antigos, enquanto outros ficaram mais potentes. Existem até alguns tipos de armas desse arsenal que são conhecidos. O RS-28 Sarmat, por exemplo, é um míssil balístico intercontinental, com capacidade para transportar até 15 toneladas de ogivas nucleares. Isso significa que essa arma pode atacar até mesmo continentes que se encontram distantes da Rússia e causar um estrago assustador. O KH-47M2 Kingshall é um míssil balístico hipersônico que pode transportar tanto as armas nucleares quanto as convencionais. Atualmente, esse é o único míssil hipersônico lançado de aviões em todo o mundo. Por causa da sua característica hipersônica, ele pode atingir até 10 vezes a velocidade do som. O Avangard também é um míssil que pode viajar a uma velocidade de pelo menos 20 vezes superior à do som, o que permite escapar dos sistemas de defesa antimísseis mais sofisticados do mundo. Já o History 6, apelidado de Poseidon, é uma espécie de torpedo, mas que pode ser usado como um veículo submarino não tripulado. Seu poder de destruição também preocupa. Além de ter um sistema antimísseis, ele pode ser equipado com uma bomba nuclear de cobalto, que ao explodir gera uma onda de tsunami com 500 metros. Só para você ter uma ideia da força nuclear da Rússia, segundo dados divulgados pela BBC, ao todo os russos têm cerca de 5.977 ogivas nucleares, embora nem todas elas estejam prontas para uso. Já os países que fazem parte da OTAN e que têm um arsenal nuclear, que são Estados Unidos, França e Reino Unido, somam 5.943 ogivas, ou seja,
o poder nuclear da Rússia é o maior e provavelmente o mais poderoso do mundo. Como eu disse anteriormente, o estado de alerta especial da Rússia não quer dizer que o país irá realizar ataques nucleares, mas a situação deixa muita gente preocupada. Especialistas afirmam que essa é uma maneira da Rússia responder às sanções que tem recebido dos Estados Unidos, dos países da OTAN e de outros que são contrários às atitudes do seu governo. Até porque membros da OTAN estão enviando armas para a Ucrânia. Então, deixar as armas nucleares russas prontas para um ataque é uma maneira de tentar extinguir ou limitar o apoio aos ucranianos. Podemos dizer que essa é uma forma de enviar um recado às outras nações de que, se alguém impedir a invasão russa, coisas terríveis podem acontecer. Mas isso não significa que os russos estão com a intenção de usar seu arsenal nuclear. O que nos resta é torcer para que essa guerra chegue ao fim o mais rápido possível, pois caso aconteça um conflito nuclear na Terra, é bem provável que a previsão de Stephen Hawking se realize. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e que Deus nos proteja. Tchau.